O Fernando Almeida, ele tá perguntando como sua experiência pessoal influenciou sua abordagem para políticas de saúde pública e apoio social em Sorocaba. Muito. Eu acho, é o que eu disse, eu acho que o sofrimento que eu passei, o sofrimento que a minha mãe passou, que a minha família passou, as pessoas que eu convivi, e o trabalho na igreja, que as igrejas fazem um trabalho social importantíssimo, independente de denominação, independente de religião, todas as igrejas fazem um trabalho social de ajudar não só o cara da dependência química, mas o cara que chega lá pedindo uma cesta básica, mas o cara que tá vivendo um terror de alguém que violentou um filho, ele vai... A igreja é a última porta para as pessoas. E ali os pastores, os padres, eles fazem um trabalho, as equipes que ajudam, de ajudar aquela pessoa na recuperação. Então, acho que essa experiência, esse convívio que eu tive, me ajuda muito na política. Eu trouxe isso para a política, eu trouxe esse atendimento, essa parte social, de ouvir a população, de visitar as casas, de fazer com que essas pessoas vivam experiências importantíssimas. Então, isso tem me ajudado muito na minha trajetória política e fez com que essa aprovação acontecesse, como eu disse, na reeleição. Então, eu acho que saiu da política. Pra você ter uma ideia, eu disputei com o PL e com o PT a eleição passada. E eu aqui, eu disputei com os dois partidos polarizados, e nós vencemos com 74% dos votos. Então a gente conseguiu mostrar que o Manga, na cidade de Sorocaba, ele está preocupado com as pessoas, e não com a questão ideológica. Entendi. Olha lá. Olha lá. Olha que legal. Passa para todas as famílias. Tem aqui, ó, nas férias quentes, piscina, parque para poder curtir. Fora que nas praças tem patinete gratuito. Basta você se inscrever para usar essa piscina e ter o Big Mac de graça no site da prefeitura toda quarta-feira. Bora pra piscina que tá calor! A molecada adora. Ô, Kratos, se ele conseguir uma casa boa pra nós lá, a gente muda o podcast pra lá, hein? Vamos pra lá, né? Né? Não Comendo tendo coxinha trânsito, todo comendo dia, coxinha. McDonald's, sair patinete elétrico. Pô, aí sim, hein? Aí sim, né? Queria saber se o senhor sofre algum tipo de preconceito hoje por falar do seu passado. Ah, boa. Tem alguma coisa? O pessoal joga isso na sua cara, usa isso como... Hoje não como- mais. Na primeira eleição, tentaram jogar, tentaram falar mal. Mas daí, como eu falo com muita tranquilidade, porque eu tenho isso como um testemunho de vida daquilo que Deus fez na minha vida, então a pessoa que tentou atacar reverteu o contrário, até porque localmente ali as pessoas sabiam a transformação que Deus havia feito, e agora quem não conhece, é uma maneira de ser um exemplo que através da fé você consegue se recuperar. Então hoje, se de repente tem alguém, e infelizmente tem, porque toda a família, seja de primeiro ou segundo grau, tem alguém que em algum momento passou pela dependência química, que ela é progressiva. Então, por um determinado tempo, eu conseguia controlar. Eu conseguia ser um bom vendedor, eu conseguia ser o proprietário, eu conseguia usar droga, eu conseguia... Mas ao passar dos anos, ela foi... E o auge foi quando eu tinha a minha própria loja. Eu cheguei a ter uma ideia, pra você ter uma ideia, né? O traficante, ele chegava no final do mês e falava assim, ó, Manga, você pegou tudo isso aqui Comprava de pó. ainda de... Eu dava um carro para ele, falava, então tó, esse carro aqui Sei. para pagar a dívida. Então era um vício que estava muito forte. E aí, como não acontece com qualquer pessoa que usa droga, chega um determinado momento que ela não consegue mais controlar. E eu fui perdendo tudo, fui perdendo. Sua família sabia? Minha família sabia. A minha mãe, eu sempre falo que os pais, eles tendem a não acreditar, mesmo sabendo. É. Eles buscam, poxa, eu não quero acreditar com meu filho que... Meus dois irmãos não bebiam, não fumavam, não tinha nada, nunca tive um histórico desse na família. Então a família relutava com isso. Mas todo mundo sabia, né? Então minha mãe sofria muito, ficava... Se eu não dormia enquanto eu não chegasse, até que enfim eu perdi essa loja de carros, acabou quebrando. E eu fui então, eu vinha para Santos, buscava carro, continuava no ramo. Buscava carro, vendia para os lojistas lá, nunca deixei de Então ganhava trabalhar. muito dinheiro e perdia muito dinheiro. Perdia muito dinheiro. E aí, depois de um tempo, eu fui... a droga foi... Eu fui para o álcool com 16, né? 15, 16 anos. Depois maconha. Depois eu experimentei a cocaína. Daí experimentei... Ia nas festas rave, experimentei êxtase, LSD, E você acha lança-perfume. que isso foi o quê? Companhia? Eu falo para as pessoas assim, eu tenho um trabalho hoje que ajuda as pessoas a sair das drogas. Eu falo, olha, não é... As pessoas falam, a minha mãe falava, por exemplo, e as mães falam, cuidado com estranho, não tome nada no copo de estranho. Mas não é o estranho.
Quem vai oferecer a droga pra você é o amigo, aquela pessoa que anda do seu lado, que experimentou e vai compartilhar com você. Então, é a companhia que leva a pessoa ao primeiro contato com as drogas. E aí tem aquela questão da predisposição. Então, eu já tinha uma predisposição para o uso. Então, eu gostei muito da droga. Então, isso foi aumentando. Chegou um tempo que eu comecei daí eu experimentei a cocaína. A cocaína é uma assim... Você experimenta ela depois de 20, 30 minutos, tem vontade de cheirar de novo. E depois você busca aquela sensação que você não encontra mais. E você vai aumentando a dose. E ela foi elevando. Num primeiro momento você consegue administrar ela, você consegue cheirar e ir para uma balada, você consegue cheirar e vender carro, você consegue cheirar e ter um convívio, depois você tem que ficar trancado, seu cérebro já não consegue se envolver com mais ninguém. E chegou uma época que um dia que eu entrei no carro, vinha de Sorocaba até São Paulo cheirando, voltando porque eu não queria ter contato mais com ninguém, olha pelo retrovisor, aquela paranoia mesmo da droga. Mas eu nunca cheguei a furtar ou morar na rua, porque primeiro que eu tenho uma família estruturada, uma família amorosa. E também porque eu sempre ganhei bem. Então eu ganhava dinheiro e perdia tudo, mas eu ganhava. Eu tinha facilidade de vender. Mas chegou um dia que Chegou a ter que vender coisa de casa, assim? Não, nunca cheguei, porque eu sempre vendi bem. Então, por mais que eu desandasse, ficava 2, 3 dias sem trabalhar, quando eu ia trabalhar, eu vendia carro. Sim. Eu sempre fui um bom vendedor. Então as pessoas falavam, bom, deixa o Manga aí porque ele vende. E aí chegou um determinado momento que eu fui buscar a cocaína num bairro, né? Que eu sempre ia buscar lá. E o traficante de cocaína, ele dorme. Aí chegou uma hora que ele para de vender. Sim. O do crack, não. E aí eu cheguei, o crack, eles vão revezando. E eu cheguei num bairro, falei, tem pó aí? O cara falou, não, tem pedra. Eu falei, quero experimentar. Aí eu peguei, e aí que... Aí falam que é... Aí é terrível. Aí enquanto a pessoa cheira a cocaína, ela tem uma sensação, entre aspas, muito boa. Depois de 20 minutos tem aquela depressão, aquela vontade de tragar de novo. O crack, a hora que a pessoa traga a fumaça do crack, ela tem uma sensação maravilhosa, naquele primeiro momento. A hora que assopra, já tem angústia, tristeza, então ela tem que tragar de novo. Putz. E nesse trabalho que eu faço de recuperação de dependentes químicos, eu já ajudamos meninas de 13 anos que se prostituíam por um trago da droga. Mãe que chegou a trocar o seu filho por R$50. Uma professora da rede municipal que não tinha coragem de voltar para casa. Um metalúrgico que trabalhava no grupo Schaeffer, que vendeu a bicicleta que ele tinha acabado de dar para o filho dele de Natal. Então, assim, você vê que são pessoas que têm uma história, mas que a dependência química fez elas perderem o sentido de tudo. E vem a culpa junto, né? E aí começou meu fundo do poço, eu já não me aguentava mais naquela vida. E eu sempre falo, né, que o dependente químico, na sua grande maioria, eles não querem ficar nas drogas. Eu conheço pessoas que vão chorando usar drogas, porque sabe que toma um gole de cerveja, que gera uma vontade da pessoa usar droga depois. O dependente químico não pode beber. E aí ele vai sabendo que ele vai sofrer, que ele vai deixar a esposa, que ele vai deixar a família, que ele vai se envolver com quem não presta. E eu tinha um pastor lá que trabalhava de martelinho de ouro nas lojas, Pastor Valmir. E ele ficava, você tem que ir pra igreja, tem que voltar pra igreja e tal. Eu fugia daquele pastor, o pastor chato, cansativo, e ficava... Mas teve um dia que eu falei, não, pastor, eu vou. Ele queria me levar para um lugar que chama Vale da Bênção, era Araçariguama. É um local onde as igrejas reúnem ali para oração, uma fazenda voltada para a fé, independente de denominação. E aí, numa sexta-feira, eu já desacorçoado com a vida, ele chegou e falou, Manga, vamos pro Vale da Bênção, você vai ter um encontro com Deus e tal. Eu falei, vamos. Amanhã, 7 horas da manhã, eu falei, fechado. Naquela sexta eu desandei à noite, cheirei, fumei crack, fiquei pra rua. Cheguei em casa às 6 horas da manhã, minha mãe, coitada, acordada, esperando eu chegar. Aí fazia tempo que eu não orava, naquele dia eu orei. Eu falei, Deus, faça com que esse pastor esqueça de vir aqui, porque eu preciso dormir, que eu tô moído, né? E pro dependente químico, quem tem isso na família sabe que cena mais terrível pro dependente químico é você e tá voltando pra casa e tá vendo todo mundo no ponto de ônibus indo trabalhar, todo mundo arrumadinho, você saindo no elevador, o cara descendo trabalhar, você com aquela cara sujo. Não adianta, 7 horas da manhã tocou, daí era o pastor lá, tive que ir. E naquele dia, Milena, que eu fui, eu falei, vou me entregar, eu chorei pra Deus. Naquele dia eu tive um encontro com Deus, eu nunca mais usei drogas. Como foi? Eu fui um encontro, Deus tocou em mim, eu fiquei lendo a Bíblia, ele ficou pregando, ficava um momento, fiquei o dia inteiro nesse lugar. E naquele dia eu falei, eu não aguento mais. Eu falei, você pediu ajuda pra Deus. O Senhor me mata ou me ajuda a recuperar, porque eu não aguento mais essa vida. E aí, porque todo dependente químico, em algum momento, já pensou em suicídio. Todo.
A depressão é muito forte. Em algum momento. E eu já pensei em... Minha mãe morava no 13º andar, mora. Eu já pensei em abrir a janela e me jogar. Porque você faz todo mundo sofrer. Independente de químico, ele sofre, ele faz as pessoas sofrerem, ele se sente... É um negócio diabólico a droga. E naquele dia eu tive esse encontro com Deus e mudei de vida e decidi mudar.